Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bom dia. Eu não sei se hoje está sol na sua região, mas vocês bem que acompanham o programa Mais Saúde e observam que o professor Coimbra sempre está nos dizendo a necessidade da nossa, exposição ao sol para tentarmos sintetizar, fabricar mais vitamina D. Ele fala extensamente sobre isso, você pode estar inclusive acessando o Canção Nova Play e estar revendo esses programas. E hoje eu trouxe o nosso convidado internacional, professor Pedro Bastos, porque ele vai nos explicar que quando a gente está fabricando vitamina D, né, através do sol, a gente não fabrica só vitamina D, não é verdade, Pedro? É verdade. Então, vamos fazer o quê? Vamos nos expor mais, com um pouco de critério, mas o que mais é que nós fabricamos e o que isso vai representar na nossa saúde? Muito obrigado, em primeiro lugar, por me convidar. É sempre um prazer, uma honra estar aqui consigo. Prazer é nosso. Relativamente a isto que acabou de falar, existe uma questão que eu acho relevante mencionar aqui. A vitamina D, ela parece afetar várias funções em praticamente todas as células, mas a questão é que a suplementação com vitamina D em vários ensaios clínicos, randomizados, duplo cego, não mostraram os benefícios que se esperava da vitamina D. E isso levou também a que hoje em dia tenha havido por parte da comunidade médica, algo que eu entendo obviamente, uma visão em que a vitamina D não é tão importante como se pensava, então não nos vamos preocupar com a vitamina D. Uma parte da comunidade médica tem bem essa postura. Que eu entendo, porque se nós, obviamente, formos ver a evidência científica forte, ela não é forte neste momento para a suplementação com vitamina D sem haver um diagnóstico de deficiência. Mas a verdade é que quando nós nos expomos ao sol, nós não produzimos só vitamina D. Então eu penso, apesar de ser obviamente especulativo, é a minha teoria, a minha opinião, mas o que eu penso é que quando você se expõe ao sol, eu vou falar já disso, como você produz várias moléculas e você tem várias alterações nas suas células, não só na pele, mas em várias outras células, talvez a vitamina D sozinha, vamos dizer assim, não seja a mesma coisa que a vitamina D junto com todas as outras moléculas que nós produzimos quando nos expomos ao sol. Então, exposição solar é muito mais do que só vitamina D. E realmente, ao longo de gerações e gerações, e pensando na nossa evolução, no nosso passado, a grande fonte, entre aspas, de vitamina D foi o sol. Então, nós estamos adaptados para ter exposição solar. Claro que alguns estamos muito mais adaptados do que outros. Então, pessoas que têm uma pele como a sua, entre o tipo 1 e o tipo 2, são pessoas cujos antepassados vêm de regiões onde havia muito menos sol. E se pensa até que a despigmentação da pele foi uma adaptação para, nessas regiões, maximizar a síntese de vitamina D e outras moléculas, dado a importância que a vitamina D e essas moléculas têm. Mas existem pessoas cujos antepassados vêm de regiões junto ao Equador, que têm a pele tipo 5, tipo 6, pessoas, por exemplo, de origem africana, em que esse pigmento, essa quantidade de melanina que elas têm, não é mais do que uma proteção ao sol, para evitar, obviamente, as consequências adversas do excesso de sol, porque nessas regiões que os seus antepassados viveram ao longo de gerações e gerações, que levou à adaptação genética, abunda a radiação ultravioleta, o que tem consequências adversas. Mas então, quando nós pensamos em sol, nós temos que pensar que se você se expõe ao sol, se expõe à radiação ultravioleta B, radiação ultravioleta A, se expõe aos infravermelhos, ou seja, você se expõe a um espectro de radiação. Isso induz muitas alterações. Faz com que você, por exemplo, produza não só a vitamina D, mas outras moléculas da família da vitamina D, que hoje estão sendo estudadas pelo seu potencial papel na prevenção de alguns tipos de câncer, por exemplo. Depois, além disso, você produz beta-endorfina, que parece afetar o seu humor. Depois, sabemos que a própria exposição à luz regula o seu ritmo circadiano, dá o sinal às suas células de que é de dia.
porque nós não podemos esquecer que as nossas células, elas trabalham de acordo com o relógio. E a luz é um dos grandes sinais para que esse relógio comece a funcionar ou para que esse relógio pare, vamos dizer assim. Perfeito. Então, quando nós nos expomos ao sol, nós temos muitíssimas alterações ocorrendo. Por exemplo, algo bem interessante para que se preocupa e que se deveria preocupar, porque continuam sendo as doenças que mais matam, com a doença cardiovascular, acho que é importante e interessante nós sabemos, quando você se expõe ao sol, isso leva a uma redução da pressão arterial, por exemplo, porque leva a um aumento do óxido nítrico, que é vasodilatador. Então, o sol é muito mais do que só vitamina D. O problema é quando você se expõe de forma excessiva, obviamente. Se você se expõe de forma excessiva, você vai ter o eritema, a irritação da pele, pode até ter queimadura, e isso sim aumenta o risco de vários tipos de câncer de pele, aumenta o risco de envelhecimento precoce e até imunossupressão e outras consequências. Então, isso é para evitar. Então, nós devemos nos expor ao sol de uma forma consciente, de uma forma razoável e moderada, mas contínua. Então nós deveríamos nos expor regularmente. E nos expor regularmente, aí vai depender obviamente do tipo de pele, e moderadamente significa você se expor evitando sempre o eritema, que é aquela irritação mínima que a pele... Não ficar vermelha a pele. Então você evitar, não chegar a isso sequer. E o ideal para você reduzir, obviamente, o risco disso acontecer, é em vez de você aumentar o tempo de duração, é você aumentar a área de exposição. Então, em vez de você só expor aqui esta parte dos braços, você expõe todo o braço e as pernas também. Se estamos falando de idosos cuja capacidade de produção, por exemplo, de vitamina D a partir do sol diminui, então talvez o ideal seja eles exporem até inclusivamente o tronco durante menos tempo, mas por maior área. Se você expuser maior área, estes benefícios que eu estou falando, e nomeadamente a vitamina D concretamente, que é o grande foco do que nós estamos agora falando, vai aumentar a produção de vitamina D, porque a produção de vitamina D a partir do sol vai depender do tempo e vai depender da área exposta, da quantidade da sua pele que está exposta ao sol. Então, o ideal é você evitar sempre essa irritação, se expor regularmente, lembrar que o próprio... E o horário? Nós sabemos que quando estamos naquele período que é considerado a hora do inferno, entre aspas, que é a hora que realmente induz vários danos na pele, que é quando a radiação ultravioleta B e A está no seu máximo, também é a hora em que você consegue ter estes benefícios ocorrendo de forma mais eficaz. Então aí tem que haver sempre esse equilíbrio. Se você se expor nessa hora, você tem que reduzir o tempo, obviamente. Eu acho que eu matei duas charadas com uma situação só. Primeiro, almoce. Ou então, vá almoçar. Aqui no Brasil a gente tem condição de estar usando braço de fora, não usar uma meia, usar uma saia. Então você vai para o seu almoço a pé. Então já estamos fazendo uma atividade física, estamos pelo menos não se tornando sedentários. Você já vai tomando o seu sol. E na volta a mesma coisa. Porque isso aí garantiria pelo menos um pouco de síntese, né? Sim, não, já garante uma boa, não só um pouco, como muitas vezes aquilo que é necessário. Eu, por exemplo, faz 2 anos que eu não tomo vitamina D. Olha. Eu só me exponho ao sol e tento fazê-lo regularmente. E é muito interessante. Onde tem sol, o Pedro tá ali, buscando, né? E é porque você mora na Europa e o frio lá é intenso, né? Mas, gente, é isso que é importante. Quer dizer, fazer do seu dia a dia umas pequenas rotinas, tudo bem. Passe protetor solar no rosto, mas deixa os braços expostos, sandália e tal. Sim, evitando o eritema, obviamente, evitando lógico, a mas irritação. o caminhar até o restaurante e voltar naquele horário que é o horário do almoço e que vai fazer você sintetizar a sua vitamina D. E o mais importante, todo o restante, que é lógico, tudo junto, em sinergia, deve fazer um monte de coisa que a gente ainda nem sabe. Exatamente. Quanta coisa boa. É isso mesmo. Mas, Pedro, super obrigada. Eu acho que hoje o programa assim, contemplou 2 situações e todas elas, assim, já pega a sua atividade física e já ajuda você a sintetizar melhor a vitamina D e suas meninas e suas famílias, né? Obrigada, Pedro. Obrigado, eu. Espero vocês no próximo Mais Saúde, deixando aqui um abraço. Sabe que nós estamos fazendo 30 anos da TV Canção Nova, né? Então, 30 anos da TV Canção Nova, um abraço para os nossos irmãos portugueses e hoje eu trouxe um deles aqui conosco. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.